Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre a data de hoje, 21 de abril, dia de Tiradentes. E como todo tema polêmico, como todo tema tenso, nós temos que pitar. Porque, sério mesmo, Tiradentes, não dá. O albor é ótimo, na boa. Mas enfim, Tiradentes. Os livros didáticos mostram ele como o herói nacional, o herói que lutou contra o poderio do Império Português, do reinado português aqui no Brasil, que queria a independência do Brasil, que antecedeu a independência, falha por Dom Pedro I e tal. Foi morto, enforcado, tinha barbas longas, cabelo longo, a semelhança de Jesus Cristo, que morreu injustamente. Inconfidência Mineira. Não era um movimento de libertação, de independência do Brasil. Era um movimento de libertação de Minas Gerais. Queria fazer de Minas Gerais uma república. Deu errado, deu ruim, né? Enfim, tinham as oligarquias, né? Que eram os grupinhos dos magnatas da sociedade ali mineira e precisavam de um bode expiatório, né? E aí tinha lá o alferes, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. O que é alferes? Era um cargo, se não me engano, abaixo de tenente. Era um cargo militar. Já não podia ter cabelo longo nem barba longa, certo? Não tem provas sobre o enforcamento dele em si. Na verdade, ele foi o bode expiatório dessa revolução mineira no século XVIII e que acabou se tornando um herói. Por quê? O que você faria se você tivesse o inimigo muito forte, muito poderoso, e você tomasse o lugar desse inimigo e esse inimigo seu ficasse na cabeça, digamos assim, dos seus companheiros, os companheiros não esquecessem ele? O que você faria, já que você tomou o poder dele? Você certamente faria o povo esquecer esse inimigo. Assim aconteceu com a República. Assim aconteceu com a República após o golpe republicano de 1889, a chamada Proclamação da República, outra pataquada, outra farsa, né? Os republicanos, para denegrir a imagem da monarquia, denegrir a imagem de grande patriarca da independência, José Bonifácio, Dom Pedro I, a imperatriz Dona Leopoldina, tentaram apagar da história os grandes heróis nacionais e colocaram outros personagens que existiram, mas que não tinham essa potência toda, essas virtudes todas. Assim foi com Tiradentes, né? O movimento de Inconfidência Mineira foi falho, eles mataram um fulano lá, mas não foi o Tiradentes, né? E ele também não morreu com aquela barbinha bonitinha. Disse que enforcaram um outro homem, né, careca, sem barba, porque na prisão não se podia ter cabelos longos, pelos no rosto, para não propagar parasitas como piolhos, essas coisas. Essa história aí de cabelos longos, barba longa, foi só para poder surtir uma ideia de pena, de herói, à semelhança de Cristo, né? E obra, obviamente, do regime republicano. E então, outra pessoa morreu no lugar dele, né? E ele ficou, obviamente, com a fama, né, de herói da pátria, culpando assim o reinado português de cometer uma grande injustiça, né? É o Lula da vida, né? O Lula do século XVIII. Um estudioso foi pesquisar também na França
registros e descobriu uma assinatura de um tal de Joaquim da Silva Xavier. E foi ver se essa assinatura que continha nesse registro batia com a assinatura do Tiradentes. Bingo! Quando isso? Depois da morte dele. Ou seja, o infeliz foi para a Europa, né? Foi para Portugal, depois sumiu para lá. Foi viver sua vidinha lá. Ele disse, né? Dizem que ele disse que se 10 vidas ele tivesse, 10 vezes ele morreria, né? Pela independência do Brasil. Essa frase não é familiar, não? Princesa Dona Isabel, a Redentora, libertadora dos escravos, que disse uma frase assim: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu perderia para libertar uma raça. E assim aconteceu, ela libertou os escravos, a família imperial foi deposta. Para concluir, nosso breve esclarecimento a respeito do nosso amigo Tiradentes, o grande herói da nação, cujo dia de hoje é feriado. Ele é só mais um personagem inventado após a proclamação da República, a fim de denegrir a imagem de quem de fato trouxe a independência do Brasil e a libertação das pessoas e formou o Estado brasileiro, né? Porque antes não tinha uma noção de nacionalidade, né? Somente a partir da independência, em 1822, com Dom Pedro II, José Bonifácio de Andrade e Silva e a Imperatriz Leopoldina, é que o Brasil se tornou de fato uma nação, né? Um povo, um Estado. Então a gente coloca agora em xeque-mate essa balela que infelizmente é apresentada nos livros didáticos, né, para os alunos aí das nossas escolas, a fim de que os heróis, realmente os heróis da pátria, sejam esquecidos, né, toda a memória monárquica, a memória do nosso grande império brasileiro seja esquecido e colocado outro, né, outros heróis, outros falsos heróis no lugar daqueles grandes, né, como, por exemplo, Zumbi dos Palmares, é outro mito. Então fica assim, e boa reflexão para vocês aí. Depois a gente volta desmascarando mais algumas balelas, alguns mitos republicanos e da esquerda. Até a próxima.